Olá, pessoal. Aqui é a professora Michelle, eu sou doutora em Direito e eu trabalho muito com as questões metodológicas e argumentativas. Hoje, o nosso aulão é uma continuidade de um pedido realizado por vários alunos meus, tanto da graduação como da pós-graduação. Professora, eu estou utilizando a inteligência artificial na minha pesquisa científica jurídica. Como eu vou poder utilizar? Antes de mais nada, a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E eu peço que vocês assistam esse vídeo para que tenham uma noção mais aprofundada. A partir de todas as vivências que nós temos no processo metodológico, é importante a gente entender, primeiramente, que a inteligência artificial na pesquisa científica, ela não é um fim, ou seja, ela não pode ser utilizada para a elaboração final do seu texto. Ela é, na verdade, um meio. Ela é um meio, uma ferramenta para agilizar o seu processo de escrita e agilizar as suas percepções para que você possa chegar aos seus resultados. Então, aqui eu vou ensinar como você pode utilizar metodologicamente correto, de forma eficiente, as questões metodológicas da IA dentro da sua pesquisa. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender. Quando que você pode utilizar a IA? Para coletar os seus dados e para categorizar esses dados, mantendo o pensamento crítico, ou seja, os resultados disso é você que tem que tirar e não deixar isso para a IA fazer, porque senão você pode aí ter alguns problemas. O que não pode ser utilizado com inteligência artificial? Não pode ser utilizado para o texto final, então você não pode falar assim, escreva a minha introdução, escreva a introdução do meu trabalho. Não pode. E você não pode também fazer buscas de referências em relação a essa inteligência artificial. Aqui é um ponto muito crítico, porque tem muita gente fazendo coisa errada em relação a isso. Você não pode simplesmente jogar lá em algum IA e falar, por favor, eu gostaria de referências sobre o título tal, e vir de forma aleatória. Não pode. Por quê? Isso tem que ser extraído a partir dos bancos de dados. Professora, e se ela me ajudar em me indicar um livro que eu vou ler e eu gosto dele? Indicação é uma coisa, colocar isso como ferramenta no seu processo de coleta de dados é outra. Então, a grande diferença é essa. Ah, eu tive a indicação, eu li e eu gostei do livro. Você só usou para indicação, você não precisa colocar isso nem na referência. Agora, você falar que está utilizando a partir, ela como banco de dados, não pode, porque ela não é um banco de dados cientificamente creditado para isso. A gente tem que ter um olhar crítico em relação a isso, porque, por exemplo, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico era uma plataforma de busca por muito tempo que não era considerado um banco de dados. Quando que ele se tornou um banco de dados? Quando, a partir do Google Métricas, ele passou a fazer calibração e as métricas das suas buscas. Então, ali ele se tornou um banco de dados, igual a Cielo, igual as outras que a gente tem, PubMed e outros que a gente tem na área da saúde. Como aqui eu estou só na área do direito, eu estou falando com vocês sobre os principais do mundo do direito, que é hoje o Google Acadêmico, que isso só passou a existir ali depois da pandemia. Então, quem foi meu aluno antes da pandemia, eu falava que não podia utilizar o Google Acadêmico como uma plataforma de busca, né? Como um banco de dados, não podia. Ele era só uma plataforma de busca, ele só buscava dentro de algum lugar. Tudo bem que o algoritmo dele sempre foi muito melhor do que o algoritmo da Cielo. E a Cielo era o nosso banco principal. Hoje em dia, não, a gente pode considerar o Google como uma plataforma, um banco próprio de dados, em que a gente consegue ali ter essa calibração, porque ele agora possui o Google Metrics. Então, isso, agora não, desde a pandemia, então 2020 foi quando criaram o Google Metrics, ok, pessoal? Então, tendo isso como base, a inteligência artificial é um meio e não um fim para a escrita, a gente passa a entender como fazer. Então, primeira coisa, nós temos que fazer os registros de quando que você utilizou o IA, onde fez e como fez. Esse aulão aqui eu vou explicar para vocês como fazer isso na pesquisa científica jurídica. Então, na pesquisa normativa jurídica e na pesquisa de revisão. De revisão pode aplicar para outras ciências também, mas eu estou fazendo direcionado para os alunos do direito, ok? E aí, pessoal, é muito importante que vocês sejam muito éticos com o seu uso. E aí a gente tem aquele videozinho sobre o uso ético da IA,
da plataforma, que vai estar linkado aqui também, que vocês precisam assistir para que vocês não façam nada errado. Então, o uso ético da IA é o nosso plano de base, nosso plano de fundo. Por que que eu falo isso? Porque quando a gente não usa e não faz as indicações éticas, as revistas estão devolvendo porque encontraram utilização de IA nos buscadores e que isso não está identificado metodologicamente, porque a gente tem ali um desvio ético. E eles estão devolvendo. Inclusive, eu já tive isso em relação ao trabalho de um aluno meu que foi devolvido, e a justificativa era essa, que não tinha isso no registro. É, Entre outras questões, porque ele me afirma que não houve o uso, isso aí vai ser parte para outro videozinho para a gente conversar. Mas então vamos fazer da forma correta. Vamos lá. Primeiro, registrar todos os passos, onde fez e como fez. E para isso, pessoal, onde vai ser o registro disso dentro do seu trabalho? Vocês vão mencionar as fontes utilizadas na pesquisa, vocês vão ter que indicar que usou IA tanto no resumo, então lá na parte do resumo, né, na metodologia do resumo, tem que colocar que utilizou a inteligência artificial para a coleta ou para a análise dos seus dados, que é os dois locais que a gente pode utilizar, e também na metodologia de forma bem explicadinha. E é aqui que eu vou explicar para vocês. Lembrar sempre que tem que fazer citações e as referências das coletas ao longo do texto. E sobre isso daqui, eu já falei sobre isso no vídeo anterior, então eu peço que vocês vejam o vídeo como que está a indicação disso. Vamos pensar agora sobre a pesquisa normativa jurídica. Qual que é essa pesquisa? Quem fala sobre ela, professora? Essa pesquisa, quem destaca num livro metodológico muito bom é o Eduardo Bittar. Ele destaca para a gente que a pesquisa normativa jurídica é aquela pesquisa própria do direito, que só o direito realiza. Ela é feita a partir das fontes de dados dos tribunais. E aí, é a nossa pesquisa jurisprudencial. Alguns outros autores chamam somente de pesquisa jurisprudencial, e aí a gente pode ir destacando. Quanto à modalidade, o Eduardo Bittar destaca que é normativa jurídica, e quanto à técnica de pesquisa, ele destaca jurisprudencial, caminhando das duas formas, ok? Isso destacado, a gente tem que entender o quê? Que é uma pesquisa qualitativa, ou seja, nós vamos analisar, pode ser quanti-quali também, mas na maioria das vezes ela é quali. Uma pesquisa qualitativa das decisões, acórdãos, decisões monocráticas, vai definir o que você quer, então você tem que fazer essas delimitações. É, do tribunal escolhido, então você vai destacar o que que é isso. E aí você tem que definir o seu lapso temporal. Lá na sua coleta de dados, quando você está fazendo a jurisprudência, você vai destacar, por exemplo, esse caso aqui de uma aluna minha, ela está fazendo no período de março de 2022 a março de 2023, depois de março de 2024 a março de 2025. As escolhas desse recorte temporal têm que estar justificado no trabalho. E aí ela vai vir justificando na metodologia, ó. O presente recorte temporal é justificado por causa disso, disso, disso. Tudo é justificado na metodologia, viu, pessoal? Sempre tem que ter a justificativa. E aí ela vai definir os descritores, ou seja, suas palavras-chave em relação ao tema. Ela escolheu essas palavras-chave: homicídio, mulher, companheiro. E aí, para poder calibrar. Após feito isso, a gente tem os resultados parciais. Por exemplo, no caso dessa aluna, de março de 2022 a março de 2023, foram 104 acórdãos e 4 decisões monocráticas no tribunal que ela escolheu. No tribunal dela é do Pará, porque ela é de lá. E aí, em relação ao segundo período, foram 207 acórdãos e 3 decisões monocráticas. Beleza. Dentro desse escopo, ela vai começar a fazer uma triagem em relação ao que entra e não no trabalho dela. E aí, por exemplo, ela vai excluir todos os processos nos quais não possuem mulheres como autores. E aí ela vai começar a leitura dela lá. Então, ela vai pegar os 104 decisões, 104 acordos, e ela vai verificar. Olha, aqui quem é um autor é um homem. Para ela é importante? No caso dela, que não. Para ela é importante ser mulher. Então,
Então, ela não vai baixar. E aí, ela vai baixar em PDF. Lembrando aqui, a técnica que eu estou ensinando para vocês tem que ser tudo em PDF. Não dá certo se for de outra forma. Ela vai baixar todos os acórdãos que foram feitos no caso dela, é um homicídio feito por mulher contra seus companheiros. Então, ela vai baixar esses acórdãos, todos. Baixou todos os acórdãos, ela vai excluir o número que ela não baixou. Então, foram excluídos, por exemplo, do total, foram excluídos 114 decisões, nos quais quem era autor era um homem. Por quê? Porque ela está buscando só autoria feminina. Beleza. Totalizando, então, tantos processos analisados, tantas decisões analisadas. É isso que ela vai colocar. Esse recorte tem que estar na metodologia, tem que estar explicadinho desse jeito que eu coloquei aqui para vocês. Então, vocês vão explicar. Metodologicamente, então vamos voltar. Metodologicamente, a pesquisa jurisprudencial será realizada de forma qualitativa nas decisões do Tribunal de Justiça do Estado tal, tendo como recorte temporal tal e tal. Justifica-se esse recorte temporal por causa disso, disso e disso. Utilizou-se como descritores, palavras-chave na presente busca, as palavras tais, tais e tais, sendo conseguidos resultados parciais no período de tal a tal de tantas decisões, de tal a tal de tantas das decisões. Foram excluídos desses resultados os processos realizados contra homens, foram excluídos tantos processos nos quais foram atribuídos a homens e não a autoria de mulheres, totalizando tantas decisões a serem analisadas. Vocês percebem que eu expliquei tudo e isso tudo tem que estar na metodologia, ok? E aí, pessoal, ela aqui vai vir onde utilizar a inteligência artificial, que até então, tudo manual, né, sem inteligência artificial. Como que vocês vão fazer? A professora, ela é muito cética em utilizar a inteligência artificial, que são abertas à, à internet, à rede aberta. Por quê? Porque elas podem alucinar e aí te dá mais trabalho do que te auxilia no processo. A gente sabe que o nosso tempo é um tempo muito escasso, que ele vale dinheiro, então a gente tem que utilizar a ferramenta de IA para nos auxiliar e não para nos prejudicar. Por isso, pessoal, hoje em dia, para esse tipo metodológico, uma inteligência artificial que eu indico, que é aberta, é o Notebook LM. O que é essa inteligência artificial? Aqui está o link para vocês. Ela vai utilizar uh, ela vai fazer a análise em cima dos documentos enviados. Essa aqui é a plataforma da inteligência artificial. Você vai anexar. Então, por que eu falei com vocês que baixar todas as decisões em PDF? Por quê? Estando em PDF, o notebook LM vai te auxiliar no processo de análise desses dados. E aí, como você vai fazer? Você vai utilizar a técnica da análise de conteúdo da Lohans Bardal. Como que é essa técnica? A gente já tem vídeo aqui no canal explicando o que é essa metodologia, eu não vou aprofundar, mas basicamente ela categoriza os seus resultados. E aí nós vamos utilizar a IA para auxiliar nessa categorização desses resultados a partir dos prompts, que são os comandos que você vai dar. Então, por exemplo, o que você vai fazer? Você vai carregar todas as decisões que foram baixadas, então todo o seu universo de pesquisa. Então, professor, eu baixei ali 150 decisões, você vai subir todas em PDF e ele vai estar indicado aqui, ó, onde está essa primeira setinha. Colocar todas as decisões. No caso aqui, eu não tinha decisões, eu tinha livros, eu joguei os livros só para poder fazer com vocês. Quando você coloca ela na IA, automaticamente a IA vai fazer isso daqui, ó, que é um resuminho do que ela está lendo. Então, ela já vai vir trazendo alguns resumos, alguns pontos importantes que ela foi verificando ao longo dos textos. Então, isso aqui é criação dela. Quando que você começa a entender e verificar o que é importante e o que não é importante? Quando você coloca os seus prompts, que é aqui na segunda setinha. Com base nos textos anexados, verifique. Ou então, no nosso caso aqui, com base nas decisões anexadas, verifique. E você vai começar a colocar
os prompts dessa verificação. E ela vai começar a trazer para você esses resultados. O que é bom dessa inteligência artificial? Porque ela não sai da plataforma, ou seja, só vai fazer a leitura dos textos que estão anexados, e ela vai trazer como resultados, depois, eu não printei, mas depois eu posso printar aqui para vocês. Ela vai trazer para vocês a indicação de onde está a referência indicada. Então, por exemplo, ela trouxe o. Você quer saber, então, como é categorização? Vou pegar no exemplo da colega, vou pegar assim. é, Existe indicação, com base nas decisões anexadas, existe indicação do termo. Aí coloca entre aspas, protocolo de perspectiva de gênero do CNJ, ou seja, a palavrinha, entre aspas, para ela pesquisar em todos. Em quais decisões? Aí ela vai trazer esses resultados. Então, você percebe que você precisa entender o tema, você precisa conhecer do tema para que você consiga fazer os prompts para conseguir os resultados. Não é algo aleatório. E aí, você tem que ir anotando esses prompts abaixo. Por quê? Na sua metodologia, você vai ter que falar o seguinte: que ao analisar os dados pela teoria da análise de conteúdo da Lohance Vardan, utilizou-se a inteligência artificial Notebook LM, na versão tal, explica qual que é a versão que você está usando, para a categorização dos resultados a partir dos seguintes prompts. Aí você tem que colocar quais foram os prompts que você utilizou, que gerou os resultados para te auxiliar na pesquisa. E aí, que essa inteligência artificial faz de interessante? O resultado, você clica, ela vai ter as citaçõezinhas em 1, 2, 3, você clica em cima, ela te direciona para qual arquivo está, e você pode ir conferindo. Ou seja, não tem como o resultado dar errado, não tem como ela alucinar em função disso, porque ela está fechada naqueles documentos e ela te indica de onde ela tirou as informações. E aí você vai destacar as categorias para depois você escrever. Ou seja, você vai utilizar a IA para escrever? Não, você utilizou ela para categorizar os seus resultados, otimizar o seu processo de raciocínio. Só que isso tudo, se você não tiver um conhecimento anterior, você não dá conta de fazer as perguntas certas para que a gente tenha ali os prompts corretos em relação a isso. Pessoal, isso daqui é para pesquisa normativa jurídica. E se for uma pesquisa de revisão, professora, a gente tem um aulão de revisão para vocês, que eu já fiz, ele é bem completinho, eu quero que vocês assistam, quem for fazer pesquisa de revisão, para entender. E depois disso, a gente vai utilizar o que eu ensinei lá nesse aulão e acrescentando agora a IA para quê? Para o processo de categorização. Então, vamos lá. Na pesquisa de revisão, primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que fazer a coleta dentro do banco da Cielo e do Google Acadêmico. Vai definir o recorte temporal justificando. Então, o recorte aqui foi 2023 e aqui é a justificativa. Definir os seus escritores. Professor, eu usei a palavra tal e tal, a palavra tal e tal, tal, tal. Encontrei tantos textos que adequam ao meu tema. Você vai baixar todos os textos. E isso tem que ser de uma forma bem criteriosa. Então, usou os descritores e encontrou quantos textos? Ou usou os outros descritores, quantos textos? Ah, professor, eu vou excluir os textos em relação a tal ponto. Coloca lá. Foram excluídos, e aí eu chamo critérios de inclusão, que são os descritores, e critérios de exclusão, que são os pontos que você vai excluir. Textos que falam sobre tal coisa, para mim não interessa. Textos sobre tal coisa, para mim não interessa. E aí você vai baixar. Com todos os seus arquivos anexar em PDF, eu aconselho colocar numa pasta só todos os arquivos que você selecionou. Você vai fazer a mesma ideia da pesquisa normativa jurídica, ou seja, vai utilizar a teoria de análise de conteúdo Lohans Varda para categorizar. Com base nesses arquivos em PDF, você vai jogar na inteligência artificial Notebook LM. E com isso, você vai categorizar os seus resultados a partir dos prompts que você vai anotando. Lembrando que isso tudo tem que estar escrito na sua metodologia. Você tem que descrever ponto a ponto, critério a critério, quantos textos foram selecionados de resultados parciais,
quantos foram excluídos, por que que eles foram excluídos, restando tantos textos analisados. Aqui para pesquisa de revisão, eu tenho inclusive alguns trabalhos de alguns alunos, eu coloco a tabela no final de quais foram os textos analisados e que eles viraram referência, para que não tenha problema. E com base nisso, você vai criar os seus prompts e ter os seus resultados. E aí, a partir desses resultados, vocês vão escrever os seus trabalhos, suas análises, escrever todo o seu processo de análise dos resultados. Lembrando, pessoal, tem que estar tudo isso bem descrito na metodologia para que você possa utilizar ela de uma forma correta. Um texto final não pode ser escrito com IA, porque senão é uma questão de responsabilidade, questão ética que está no outro vídeo. E aí, pessoal, eu trago aqui esses dois vídeos que eu quero muito que vocês assistam. O dia D das revisões, que é quando eu falo toda a estrutura da pesquisa de revisão, que é essa última que eu falei, e o uso ético da IA na pesquisa jurídica, que é ponto também que eu preciso muito que vocês destaquem, que vocês assistam, para que a gente não tenha aí problemas em relação a esses pontos, ok? Esses dois videozinhos são base para acompanhar esse aulão que eu acabei de dar para vocês. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer ponto, nós estamos tanto aqui no YouTube como no Instagram do Mentorizando e também no TikTok, com vídeos sobre questões diversas. Qualquer dúvida pode deixar ou nos comentários aqui ou nos comentários dessas outras redes sociais, para a gente poder estar melhorando ainda mais os trabalhos acadêmicos de vocês. Eu deixo aqui o meu muito obrigada e até mais.